Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você sabe o que foi a Guerra do Vietnã? Se você não sabe, eu vou te contar um pouco aqui nesse vídeo como é que ela começou, como ela se estendeu e como ela terminou. E no final, vou fazer uma breve comparação entre o que está acontecendo agora no Afeganistão com o que aconteceu na Guerra do Vietnã. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio e para esse vídeo eu escolhi a música Era um Garoto que Como Eu, amava os Beatles e Rolling Stones, né? Que foi a música gravada pelo Engenheiros do Havaí, fez bastante sucesso, mas na verdade era uma música italiana, né, de origem, escrita em 1966, isso é no auge da Guerra Fria. E essa música ela fala justamente sobre a Guerra do Vietnã, né? Explicitamente, não é nenhuma suposição, né? Eles falam do exército Vietcong, eles falam da entrada, né, dos Estados Unidos na guerra, e então é uma música aí, que eu vou deixar um trechinho aí pra vocês. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Então essa música, ela mostra muito bem a história da Guerra do Vietnã, né? Onde jovens ali estavam tranquilos no seu país, lá nos Estados Unidos, né? E de repente foram chamados para uma guerra que a princípio na verdade não era uma guerra dos Estados Unidos, né? Era uma guerra aí no contexto da Guerra Fria, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas a música fala, né? Era um garoto que como eu amava os Beatles e Rolling Stones, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Aí tem uma parte que ele fala ali que tocava guitarra e agora não toca mais, só toca um instrumento que sempre dá a mesma nota, ratatatá, né? Que é a metralhadora. Então mostra bem essa transição aí de vida dos jovens americanos que foram recrutados, né? Que estavam lá no auge ali da música, do rock americano, né? Na década de 60, e com Beatles, Rolling Stones, como ele cita. E a Guerra do Vietnã, ela durou 20 anos. Ela foi de 1955 até 1975. E nesse período de 20 anos foram 5 presidentes dos Estados Unidos que acabaram aí envolvidos, né? Então começou com Eisenhower, depois para o presidente Kennedy, que morreu assassinado, o vice dele era o Lyndon Johnson, depois do Lyndon Johnson o Nixon sofreu impeachment e finalizou com Ford, né? Então esses foram os presidentes americanos envolvidos nesse conflito. É importante lembrar que muitas das crises aí no mundo, né, tanto as atuais algumas quanto algumas do passado, elas têm como pano de fundo aquela disputa da Guerra Fria que era entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então a Guerra do Vietnã ela é totalmente justificada, né? Ela aconteceu de fato por conta dessa polarização do mundo. Tem um vídeo que eu já falei sobre a Guerra Fria, que eu vou deixar o card aqui para vocês. Eu falei sobre a ditadura militar brasileira e nesse vídeo da ditadura militar brasileira eu falo sobre a Guerra Fria, porque a ditadura brasileira também fez parte daquele momento da Guerra Fria. E eu vou contar resumidamente a história do Vietnã, né, como começou essa guerra. A Vietnã, desde o século XIX, ele tinha sido colonizado pela França. E na época, na verdade não tinha nem nome de Vietnã, era chamada Indochina, né? E em 1955, que foi quando os Estados Unidos começou a interferir ali no Vietnã, era um período que os franceses tinham sido expulsos, né, lá do que hoje é o Vietnã, e tinha deixado o país dividido em dois, né? Era Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte era comunista, porque a gente já estava num período de Guerra Fria, né? A União Soviética já apoiava o governo do Norte, e Vietnã do Sul era capitalista, né? E o objetivo do Vietnã do Norte era unificar os dois países, né? Com a saída da França, com a expulsão da França, né? E unificar esses dois países num único país comunista. E aí, como a gente estava nesse período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência no mundo, né?
não era nada interessante para os Estados Unidos que o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, vencesse o Vietnã do Sul e unificasse o país num único país comunista. Então, em 1955, já existia esse confronto dentro ali do próprio Vietnã, com a União Soviética ajudando o Vietnã do Norte, e aí os Estados Unidos começam a ajudar o Vietnã do Sul, né, para contrabalancear e tentar fazer com que o país não fosse dominado de fato pelo comunismo. Então os Estados Unidos começou em 1955 a exercer alguma atividade bélica ali na região. Mas na verdade começou muito de leve, né? Como eu falei, começou com o presidente Eisenhower e ele só mandava pessoas ligadas à inteligência de guerra, né? Mandava algum armamento, mas não tinha mandado tropas de fato, né? Para entrar na guerra. Quem fez isso, quem começou a mandar tropas de fato, foi o Kennedy. E isso foi o marco da entrada dos Estados Unidos, pelo menos oficialmente, na Guerra do Vietnã, que foi em 1965. Então, os Estados Unidos já vinha desde 55, né, atuando ali, ajudando o Vietnã do Sul, mas ainda não tinha entrado de fato na guerra. Então, o marco, de fato, da entrada dos Estados Unidos na guerra é em 1965. No governo Lyndon Johnson, os Estados Unidos entra com força total na guerra, manda ali centenas de milhares de soldados americanos, e aí os Estados Unidos, de fato, está até o pescoço ali envolvido com a guerra. E os Estados Unidos não lutava só contra o exército oficial, né, do Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte e a União Soviética também financiava alguns grupos paramilitares para lutar contra os Estados Unidos, que era o caso, por exemplo, dos Vietcongs, que nessa música que eu coloquei aqui do Engenheiros do Havaí, ele cita, né, que soldados vão lutar contra os Vietcongs, que não é exatamente o exército oficial, mas são grupos ali que a União Soviética e o Vietnã do Norte financiavam para ajudar na guerra. E essa guerra era muito difícil para os Estados Unidos, primeiro que era um território inimigo, então não tinha, né, pleno conhecimento do território, e era uma guerra muito no meio do mato, né, e na mata fechada, na mata densa, os Vietcongs e o exército do Vietnã do Norte, eles levavam vantagem de conhecer o território, né, e era uma guerra muito de armadilha, inclusive, faziam armadilhas na selva e pegavam os soldados americanos desprevenidos. Então foi uma guerra muito sangrenta, muito lenta e dolorosa assim, para os Estados Unidos e para os soldados que lá estavam, né? Então, se os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra em 1965, ela já vinha acontecendo, como eu contei, desde 55, né? Os Estados Unidos já estavam envolvidos em maior ou menor grau. Então, no fim da década de 60, a opinião pública americana já era muito contrária aos Estados Unidos permanecer naquela guerra, porque era uma guerra de guerrilha, como eu disse, né? Então, os soldados americanos eles estavam morrendo aos montes ali nas florestas do Vietnã e não fazia muito sentido para a população norte-americana continuar mandando seus soldados, né, os seus cidadãos ali, lutar numa guerra que de fato não era uma guerra americana, né? Não estava ameaçando diretamente os Estados Unidos. Era uma guerra ali, né, mais estratégica naquele momento de Guerra Fria, mas não era uma guerra que justificasse, sabe, tantas mortes dos soldados americanos. E como fala na música aí que eu escolhi para ilustrar esse período histórico, né, ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Então esse era o sentimento ali dos norte-americanos, né, com seus soldados morrendo, e a opinião pública começou a se voltar contra essa guerra e começou a pressionar o governo a parar, né, a sair, aceitar a derrota e sair do país para evitar mais mortes. E os Estados Unidos tentou até usar arma química, de certa forma, que era o tal do agente laranja, talvez vocês já ouviram falar, que era um produto químico que era jogado por aviões norte-americanos nas florestas do Vietnã, que era um produto químico que fazia as folhas das árvores caírem. Então ficaria mais fácil os Estados Unidos lutarem numa floresta não densa, né? Era a condição que fazia o exército do Vietnã do Norte e os Vietcongs a ter uma vantagem sobre os americanos, né? Como eu falei, aquela história das armadilhas, a guerra de guerrilha, né? Então os Estados Unidos começou a usar esse agente laranja para
tirar as folhas das árvores, mas esse agente laranja também causava problemas de saúde na população do Vietnã, não só nos soldados, mas na população civil também do Vietnã. Então essa também foi uma polêmica na época ali, sobre o uso ou não desse agente laranja, mas eles tentaram. E também não deu certo, né? Isso não fez com que reduzissem a vantagem que os Vietcongs tinham, né, na batalha dentro da floresta. E a saída dos Estados Unidos da guerra veio com o presidente Nixon. Em 1973, ele assina um tratado ali de retirar as tropas americanas do Vietnã, então assumindo uma derrota, né, não tinha como derrotar eles no território deles, né, com aquele tipo de guerra. Ela tinha matado 58 mil soldados americanos, né, essa guerra, então não tinha condições de continuar, não ia conseguir conter, né, o exército do Vietnã do Norte, né, e se conseguisse conter ia ser com a vida de mais quantos milhares de norte-americanos, né. Então em 73 é assinado o Tratado de Paz ali, não sei se de paz, mas de retirada das tropas pelo menos, né, Estados Unidos assume a derrota, sai em 1973. E aí em 1975, 2 anos depois, o Vietnã do Norte finalmente conquista o Vietnã do Sul, unificando o país, num país comunista. O último local ali, que foi o marco do fim da guerra e da vitória do Vietnã do Norte, foi a cidade chamada Saigon, né, que foi a última ali e a mais importante cidade que sucumbiu, né, ao exército norte-vietnamita. E aí tem a imagem que eu vou deixar aí para vocês na tela, do helicóptero norte-americano tirando algumas pessoas ali de Saigon, né, de uma forma bastante atribulada, né, por conta da chegada do exército norte-vietnamita. Então a imagem desse helicóptero foi muito emblemática na derrota dos Estados Unidos, né? Como se estivesse saindo ali o último helicóptero norte-americano fugindo, né, e tirando pessoas do Vietnã do Sul, de Saigon, porque o exército do Vietnã do Norte havia vencido, né? E agora, pegando essa história da Guerra do Vietnã, dá pra gente fazer um pouco um paralelo com o que está acontecendo agora no Afeganistão e com a tomada do país pelo Talibã, né? Inclusive, essa imagem do helicóptero saindo de Saigon acabou se repetindo de certa forma, numa imagem que eu vou deixar aí para vocês também na tela. Que é um helicóptero dos Estados Unidos tirando algumas pessoas de Cabul, né? Que é a última cidade ali que faltava, pelo menos as importantes, para o Talibã dominar. Isso foi um tratado ali assinado pelo Donald Trump, no ano passado, 2020, e o Biden cumpriu esse acordo e tirou as tropas do país, né? E aí a comparação acabou sendo inevitável, né? É a mesma cena de um helicóptero tirando últimas pessoas antes dos Estados Unidos abandonar a guerra como perdedor. Porque durante a guerra do Afeganistão, que começou em 2001, né, muitos soldados americanos também morreram, não tanto quanto no Vietnã, que foram 58 mil, mas no Afeganistão foram 2.500 mais ou menos soldados que morreram nesses 20 anos, né? E os Estados Unidos também, da mesma forma que no Vietnã, viu que não tinha como continuar lá, não ia conseguir derrotar de fato o Talibã, né? O Talibã é muito enraizado ali no território, entre as pessoas também, claro, muito odiado também pelas pessoas, mas eles têm uma capilaridade muito grande. Eles têm um exército hoje, parece que de 75 mil soldados, um baita exército, né? Então os Estados Unidos viu que em 20 anos não conseguiu solucionar a questão ali, não conseguiu banir o Talibã, como eles gostariam, lá em 2001, quando eles entraram, né? Até chegaram a entrar no Afeganistão, mataram Osama Bin Laden, que era da Al-Qaeda, que era um grupo que estava fixado lá no Afeganistão, matou a liderança também do Talibã em 2016, mas não adianta, eles iam, né, renovando as lideranças, e os Estados Unidos percebeu que não tinha mais como ficar lá numa guerra que também não é diretamente ligada aos Estados Unidos. E um outro ponto que é possível fazer um certo paralelo entre a guerra do Vietnã e esse conflito que nunca termina no Afeganistão
é que ambos fazem parte, né, daquele contexto da Guerra Fria, a disputa ali entre capitalismo e comunismo. A Guerra do Vietnã terminou em 75 e o Afeganistão ficou ainda com uma questão mal resolvida, né? O próprio Talibã, que hoje tomou novamente o Afeganistão, e a própria Al-Qaeda, que tinha como liderança Osama Bin Laden, que foi o responsável pelo atentado à Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, né? Foram grupos que durante a Guerra Fria foram financiados, armados e treinados pelos Estados Unidos para lutar contra a União Soviética. Então, o Talibã e a Al-Qaeda são exemplos ali de grupos paramilitares que foram treinados pelos Estados Unidos, mas que depois acabou se voltando contra o próprio Estados Unidos. E eu costumo dizer que o Afeganistão ele é mais um esqueleto da Guerra Fria que continua perambulando por aí, né? A gente tem alguns conflitos ainda atuais que têm as raízes ali na Guerra Fria, são coisas que ainda não foram resolvidas, né? Então a gente tem o Afeganistão, que continua aí, né, em crise, e que é uma herança da Guerra Fria. A gente tem a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que existe até hoje, também é um esqueleto ali que sobra ainda da Guerra Fria, né? A gente tem o bloqueio continental, o bloqueio comercial que os Estados Unidos impôs a Cuba, né? Quando Cuba assumiu o comunismo ali, os Estados Unidos tentou invadir também, que chama a invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos perdeu, não conseguiu invadir Cuba, e Cuba, com a liderança do Fidel Castro, acabou virando um país comunista. E aí os Estados Unidos impôs um bloqueio comercial, que empobreceu bastante o país, né? Porque ele não pode comercializar com outros países, e esse bloqueio continental, bloqueio comercial, ele continua valendo até hoje, né? E é mais um dos esqueletos ali da Guerra Fria, né? E a gente tem também, de certa forma, o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, mas essa atuação dos militares brasileiros na política, essa atuação tão incisiva, né, e insistente, ela também, acredito eu considero como um dos esqueletos também da Guerra Fria, né? Porque a ditadura militar brasileira, como eu mostrei no vídeo que eu deixei aí no card, ela foi uma ditadura, assim como todas da América Latina, foram patrocinadas, né, instigadas a acontecer pelos Estados Unidos. E aí os militares brasileiros parece que ainda têm um pouco essa ideia de que exército e política combinam, né? Quando o que a gente vê pelo mundo é que não combinam, né? Os lugares que os exércitos têm influência na política geralmente são países bastante atrasados, e os países mais desenvolvidos, você vê claramente que não tem interferência de militares na política, né? E aqui embaixo na descrição eu vou deixar links para vocês relacionados à Guerra do Vietnã, né? Então eu vou deixar ali 2 filmes que tratam da Guerra do Vietnã, que foram 2 filmes assim que ganharam Oscar em algumas categorias na época, são filmes já um pouco mais antigos, mas que são assim fundamentais para você ter uma ideia do que foi a Guerra do Vietnã. Um chama Apocalipse Now, o outro chama Platoon. E outro link que eu vou deixar aqui embaixo também é um documentário muito bom, que é uma entrevista com McNamara, que foi uma figura importante dos Estados Unidos durante algumas guerras, né? E o documentário chama Sob Névoa da Guerra. E o documentário ele é uma entrevista com esse McNamara, e ele mostra o que estava por trás das guerras, sabe? O que estava nos bastidores, como as coisas foram decididas, né? Em várias guerras que os Estados Unidos acabaram entrando. Então é um documentário muito bacana para quem gosta, para quem quer ouvir uma pessoa que fez parte ali das decisões do governo americano em relação a várias guerras, né? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aí no vídeo, se você gostou, claro, de se inscrever no canal também. E por hoje é isso aí. Valeu, obrigado.